Daqui a pouco nós vamos ter um tempo de adoração promovido pelo coral Atoto, mas antes eu quero conduzir vocês num tempo de reflexão bíblica a partir daquilo que nós já temos conversado aqui nessa casa, aqui na Onda Dura. Nós estamos dentro de um tema chamado Não Me Envergonho do Evangelho. Quantos aqui têm acompanhado esse tema? E temos falado sobre as implicações, desdobramentos do que é crer em Jesus e do que é de fato o Evangelho. E hoje nós vamos continuar falando e conversando acerca de não me envergonho do Evangelho, a partir do texto de Romanos, capítulo 6, versículo 1. Romanos, capítulo 6, versículo 1. Quero conversar rapidamente com vocês sobre mortos para o pecado, vivos em Cristo. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Vamos orar. Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, nós somos tão gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, todo o cuidado, todas as bênçãos, todo o favor que tem nos alcançado de maneira imerecida. Obrigado, Jesus, porque as Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. E nesse dia, Tuas misericórdias se renovaram sobre nós, dando-nos mais uma chance, mais um tempo, mais uma oportunidade para Te agradar, para Te glorificar, para adorar o Teu nome. Jesus, essa noite foi preparada para você. Você é um nome que está acima de todo nome nesse lugar. Os nossos joelhos se dobram, as nossas mãos levantam-se a Ti em adoração, reconhecendo que Tu és o Senhor, que Tu és o Rei dos Reis, aquele que era, que é e que há de vir. Eu clamo a Ti, Jesus, que o Senhor nos permita ter a graça nessa noite de oferecermos a Ti um culto agradável. Não permita-nos tornar esse culto em apenas uma apresentação, um entretenimento, mas que de fato a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa apontar para Ti, para a Tua glória, para que nessa noite seja levantado nesse lugar um culto agradável a Ti. Espírito Santo, dê-nos luz e entendimento daquilo que vamos ouvir, para que aquilo que vamos ouvir possa nos transformar de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado e tem insistido em amor em cada um de nós. E por esses motivos nós rendemos graça a Ti. Dá-nos entendimento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O livro de Romanos é um livro escrito pelo apóstolo Paulo, onde ele endereça essa carta para a igreja de Roma, com o interesse de apresentar o teor da mensagem que ele carregava para a igreja de Roma. Qual era o teor da mensagem que o apóstolo Paulo carregava? A mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho é uma boa nova. Evangelho é uma boa notícia. Mas essa boa notícia, ela só faz sentido diante da má notícia. Qual é a má notícia? A má notícia é que Deus é justo. A má notícia é que Deus é reto. A má notícia é que Deus é íntegro e bom, e por todas essas virtudes que Ele tem, Ele carrega, Ele não pode ser conivente com o tamanho pecado que a humanidade está mergulhada e cometendo. Portanto, na exposição de Paulo aos Romanos, ele fala sobre esse Deus que se importa com o estado de pecaminosidade da humanidade. E aliás, de antemão eu já aviso a você que se Deus não se importasse com o tamanho da pecaminosidade envolto da experiência humana, Ele não seria digno de confiança, não é mesmo? É porque Ele se importa que nós podemos confiar que Ele é bom e justo.
É porque Ele se importa com as atrocidades cometidas no Brasil, na África, em qualquer lugar do mundo, que nós podemos descansar na sua justiça e retidão. E o que Paulo diz é que esse Deus irado com o pecado da humanidade marcou na agenda celestial aquilo que a Bíblia chama de juízo, onde Deus prestará contas da vida e do procedimento de cada um de nós. Nenhum de nós passará ileso sobre o juízo de Deus. Todos nós seremos julgados e avaliados de acordo com o nosso procedimento. Aí que então entra a má notícia. Qual má notícia? A má notícia é que não há nenhum justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que entenda a Deus, não há ninguém que busque a Deus, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, nós temos uma má notícia batendo na nossa porta. Qual? Todos nós compareceremos diante de Deus para prestar contas a respeito da nossa vida. E o problema disso é que nós não temos virtudes e méritos para convencer a Deus de que nós merecemos alguma coisa dele. Todos nós, sem exceção, sejamos nós de origem evangélica, católica, sejamos nós de origem ateia, ou sejamos nós de qualquer origem, todo ser humano pecou e carece da graça e da misericórdia de Deus. Agora, talvez diante desse cenário, a pergunta que possa surgir à sua mente é: ok, qual então é a boa nova? Sabe qual é a boa nova? Ouça de quem está sentado do teu lado. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: Deus te amou quando você ainda era pecador. Essa é a boa nova. A má notícia é que nós não prestamos. A boa notícia é que mesmo nós não prestando, Cristo deu valor àquilo que era imprestável e decidiu amar aquilo que não servia para o seu propósito, e por esse meio produziu e gerou um caminho para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que invocar o seu nome, que crer com o seu coração, será salvo, conforme as palavras do próprio apóstolo Paulo. Agora, do que Cristo veio nos salvar? Pergunta: Cristo veio nos salvar do inferno, sim ou não? Sim. Agora uma outra pergunta: o inferno é tudo o que Cristo veio nos salvar, sim ou não? Não. No fim das contas, a salvação do inferno é consequência de uma maior salvação ainda. Sabe do que Cristo veio nos salvar? De nós mesmos. Cristo veio salvar eu de mim mesmo. Cristo veio salvar você de você mesmo, para que você, que não merece a salvação, possa então receber a salvação e uma nova vida em Cristo. Por esse motivo, muito mais glorioso do que te libertar do inferno, Cristo tem uma nova história para você, Cristo tem uma nova vida para você, Cristo tem um novo destino para você, Cristo tem uma nova família para você, Cristo tem algo novo para você. Porque a salvação de Cristo vai muito mais além do que apenas a libertação posterior do inferno. Aí então chegamos em Romanos capítulo 6, versículo 1, quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre o que é ser um cristão. O que de fato é crer em Jesus. O que de fato é entregar a vida a Jesus. Olha só o que Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 1. O que diremos então? Ele faz essa indagação a partir das afirmações que ele está falando, dizendo que nós somos salvos pela graça e não por obras. E diante disso, o apóstolo Paulo levanta a pergunta: diante disso, o que nós vamos dizer? Já que Cristo nos salva gratuitamente, já que Cristo nos salva sem que mereçamos, nós continuaremos pecando para que a graça aumente?
Já que Jesus nos amou, mesmo quando nós éramos pecadores, nós vamos continuar sendo pecadores para que Cristo nos ame ainda mais? Sabe qual é a resposta do apóstolo Paulo? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O argumento que o apóstolo Paulo está trazendo à tona é um argumento que todos nós devemos entender e considerar. Jesus não veio nos salvar de nós mesmos para que nós continuemos sendo nós mesmos. Não é óbvio? Jesus não veio te dar uma nova vida para que você continue vivendo uma velha vida. Jesus não vem te dar um novo coração para que você seja movido ainda pelo seu antigo coração. Jesus não vem te dar uma nova forma de pensar para que você seja movido pela sua antiga maneira de pensar. Portanto, é muito importante que saibamos e entendamos que a medicina celestial, ela não tem como alvo aumentar o pecado, mas a medicina celestial tem como alvo te curar. A medicina do céu tem como alvo de te fazer uma pessoa que você não era. Por isso que a palavra nos orienta e nos convida e nos encoraja para aqueles que entregaram a vida a Jesus, para que vivam conforme a justiça de Deus. Porque de fato foi isso que aconteceu através de Jesus. Nós recebemos uma nova vida. Nós fomos curados daquela velha doença que nos empurrava para o pecado, que nos empurrava para longe de Deus. Nós nascemos de novo, e se nascemos de novo, devemos viver uma nova vida. E como isso faz sentido? Sabe, eu tenho 30 anos de vida e de igreja. Cresci dentro da igreja. Meu pai é pastor desde sempre, mas eu tive uma experiência de conversão, de salvação, há 13 anos atrás. E eu lembro até hoje que foi uma experiência profunda de transformação e mudança, mas eu ainda tinha muitos maus hábitos que eu havia cultivado antes de entregar minha vida a Jesus. Eu tinha, por exemplo, maus hábitos como o cigarro, ainda tinha uma vida sexual ativa fora do casamento, ainda tinha hábitos de vocabulário depravados, sujos e baixos. E sabe de uma coisa? Ninguém nunca chegou para mim e disse para mim, dentro da igreja, que eu não deveria transar fora do casamento. Mas alguma coisa começou a dizer dentro de mim que aquilo não era mais para mim. Ninguém nunca chegou para mim e disse: você não pode fumar mais. Mas alguma coisa dentro de mim começou a dizer que aquilo não era mais para mim, evidenciando que eu já não era mais a mesma pessoa, que eu já não tinha mais o mesmo coração. E talvez essa seja a grande catástrofe do religioso, que ele se entrega a regras criadas por homens e não experimenta de fato uma nova vida. Como eu costumo dizer, essa pessoa só domestica a sua carne para fazer parte de um convívio social aceitável dentro da igreja, mas de fato ela não é uma nova criatura. Porque aquilo que eu comprovei na minha experiência e que tantos outros aqui comprovam na sua experiência é que de fato quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós passamos por um milagre. Sabe o que é milagre? Aquilo que é impossível aos homens, aquilo que está fora do nosso alcance. E quando pela fé nós nos rendemos a Jesus, Ele opera em nós um milagre, nos dando uma nova vida. A prova disso é que depois de algum tempo
já me desapegando de velhos hábitos e assim por diante, teve uma ocasião que um amigo meu estava comemorando um aniversário, e aí então nós amigos estávamos na praia e falamos, vamos sair para a noite junto. E aí nós juntamos todos os amigos e fomos para a noite juntos, para curtir pra caramba. E uma coisa que eu experimentei aquele dia é que quem nasceu de novo não presta nem para desviar. Eu falo para você de verdade, eu tentei beber, não consegui. Não fazia sentido para mim. Eu tentei entrar no clima da noite, tipo, mulherada, mas não fazia sentido para mim. Por que não fazia sentido para mim? Porque Cristo operou aquilo que só Ele pode operar. Ele me deu uma nova vida. E aquilo não foi uma imposição religiosa, e tampouco uma lavagem cerebral. Aliás, muitos aqui, talvez hoje estejam visitando a gente pela primeira vez, olham para os seus amigos e dizem, ele está passando por uma lavagem cerebral. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Aconteceu algo que eu não consigo explicar. Por meio da fé, Deus deu a ele uma nova vida. E é isso que a Bíblia diz. Sabe, seguir a Jesus, meus irmãos, não é meramente frequentar um clube religioso. Seguir a Jesus não é ter empatia pelas coisas espirituais. Seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, é passar por um novo nascimento, de fato e verdade. E isso não é uma alegoria bíblica. Quando a Bíblia fala que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, ela não está dando um exemplo, nem uma metáfora e nem uma alegoria, mas ela está falando sobre uma realidade que acontece naquele que se rende a Jesus. Por esse motivo, a única forma de você ser diferente do que você é aquilo que Jesus diz para Nicodemos em João capítulo 3. É necessário que você nasça de novo. É necessário que você receba uma nova vida. Versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, repita comigo, batizados em Cristo Jesus. Presta atenção, o apóstolo Paulo não está falando batizado nas águas, ele não está falando batizado por aspersão, ele não está falando batizados por algum discípulo de Jesus, ele não está falando batizados por alguma igreja, mas ele está falando batizados em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está querendo deixar claro e evidente para nós, é que o batismo, como sacramento divino dado nas Escrituras para nós, não é meramente um rito ou um ritual religioso, mas é a testificação da fé daquele que creu. Por esse motivo, o batismo ele não pode ser feito de maneira involuntária, precisa ser feito de maneira voluntária. E segundo, o batismo ele não pode vir desacompanhado de fé, ele precisa vir acompanhado de fé. Porque no dia em que você de fato se batiza em Cristo, aquilo que a Bíblia dá testemunho a nós, é que naquele dia, nós passamos a pertencer a Cristo, experimentando com Ele a sua morte, para que experimentemos uma nova vida. Por isso, aquele que de fato se batizou, morreu para quem era, e vive para uma nova vida. Quantos aqui já experimentaram esse milagre? Você está entendendo? Esse é o tipo de coisa que a Bíblia chama de mistério. E mistério, tem duas coisas que nós precisamos saber sobre mistério. Primeiro, que nós não entendemos. E segundo, que não é porque nós não entendemos que ele não é. Portanto, nesse mistério da entrega à vida a Jesus e do ato do batismo, nós
participamos da morte de Cristo, a morte da velha criatura, para que nasçamos de novo. Portanto, nós fomos sepultados com Ele em sua morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Jesus nos salvou, te salvou, e nessa noite irá te salvar no nome de Jesus, para que você viva uma vida nova. Jesus não vem enfeitar o pavão. Jesus não vem colocar adereços em um pecador. Não, Jesus vem dar coração novo aos homens que outrora não davam bola para Ele. Jesus vem operar no homem aquilo que somente Ele pode operar, até porque Ele é o autor da vida. Ele nos criou no jardim do Éden, e somente Ele pode nos dar uma vida nova. Somente Ele pode nos dar uma nova história. Sabe, você pode ter socorro e ajuda de vários profissionais em diversas áreas, mas ter uma vida nova é só em Jesus que você pode ter. Você pode regrar os teus hábitos alimentares, você pode regrar os teus hábitos físicos, você pode regrar as tuas emoções, regrar o teu dia, regrar a tua agenda, mas ainda assim, nascer de novo, é só Jesus quem pode fazer. E Ele faz, conforme a palavra mesmo diz, para aquele que crê. E quando nós nos batizamos, aquilo que Paulo afirma é que o efeito do pecado é destruído. E no batismo, nós nos vestimos de uma nova pessoa. Portanto, essa foto que você está vendo é só uma ilustração para que você compreenda o poder que existe quando nós de fato entregamos a vida a Jesus. Essa semana aqui na nossa igreja nós tivemos dezenas de pessoas se batizando e confirmando a sua fé em Jesus. E sabe, todas elas, se de fato creram nisso que estava acontecendo, no exato momento em que elas mergulharam na água, elas morreram. E no exato momento que elas emergiram, saíram das águas, conforme a palavra mesmo diz, elas passaram a ter uma vida nova. Cristo pode te dar uma nova vida. Cristo pode te dar uma nova história. Cristo pode te dar um novo destino. Conforme o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3:27. Olha que poderoso esse versículo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. O que Paulo está dizendo é que aqueles que passaram de fato e verdade pela experiência real do batismo, não da prática religiosa, mas da prática de fé, aqueles que praticaram a fé, crendo que Jesus os aceitou mesmo nós sendo pecadores, passamos a experimentar algo glorioso, que Paulo chama de revestimento de Cristo. No batismo você morre e nasce para uma nova vida, e essa nova vida, a semelhança de Jesus. Jesus, Ele não é um exemplo a ser admirado. Jesus é o protótipo do novo homem que Deus está estabelecendo na terra. Jesus é o protótipo de uma nova raça que Deus está estabelecendo na terra. Talvez você diga, pastor, aí você foi longe, uma nova raça. Eu só estou citando a Bíblia, ok? A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, e que o primeiro Adão só apontava para o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, o cabeça, o patriarca da humanidade falhou, mas eis que Deus, por sua graça e misericórdia, enviou um segundo Adão, alguém que vem redimir a humanidade, e que por meio dele podemos ser uma nova vida, uma nova história. Versículo 5 de Romanos: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição,
Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Ei, meu irmão, você que entregou sua vida a Jesus, você já não é mais escravo do pecado. Deus te deu domínio sobre a sua velha natureza. E por mais que ainda o pecado bata a sua porta, hoje em Cristo você tem a autoridade para agradar a Deus e para adorar a Ele, independente das forças oriundas da tua natureza pecaminosa. Deus te deu uma nova vida. Versículo 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Entenda uma coisa: o convite de Jesus e o ministério dele, declarado por Ele mesmo, é: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenhamos ela em abundância. Enfim, Deus tem me dado a graça e privilégio de poder conhecer milhares de pessoas e contemplar a minha própria história. E eu posso afirmar categoricamente, emblematicamente para todos vocês, que não existe vida melhor do que a vida com Cristo. Não existe vida mais abundante do que uma vida vivida pela graça, pela bondade, pelo favor de Deus. Sabe, você pode usufruir de tudo aquilo que o mundo propõe, tanto as coisas lícitas quanto ilícitas, mas ainda assim, vida é só Jesus quem pode dar. Você pode ter a conta cheia de dinheiro, mas ainda ser um morto ambulante vivendo a sua vida. Você pode ter família, filhos, e ainda assim ser um morto ambulante vivendo a sua família. Você pode ter muitos amigos, mas ainda assim ser um morto ambulante se relacionando com o próximo. Porque vida é um milagre operado por Deus originalmente, e por uma segunda ocasião, Ele mesmo que vem nos dar novamente vida. Porém, para que vivamos a vida de Cristo, é necessário que morramos para a nossa vida. E obviamente que isso é uma alegoria. É necessário que nós matemos o nosso velho homem, crucifiquemos o nosso velho homem por meio da fé, para que experimentemos uma nova vida. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Em outras palavras, o que Paulo está afirmando é que aquele que nasceu de novo nunca mais precisa nascer de novo. Aquele que de fato entregou a vida a Jesus nunca mais precisa entregar a vida a Jesus. Porque no momento em que nós entregamos a vida a Jesus e experimentamos um novo nascimento, nós passamos a experimentar agora daquilo que a Bíblia chama de uma nova vida e uma vida eterna, vivida com Deus. A morte não mais tem domínio sobre ele. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Porque para aquele que crê em Jesus, a morte já não tem mais poder. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Aqui então entra um paradigma e um ponto que nós precisamos salientar. Cristo não te deu uma nova vida para que você continue vivendo da mesma forma. Olha aí para quem está ao teu lado, diga para essa pessoa: Cristo não te deu uma nova vida para que você continue vivendo da mesma forma.
Ei, Cristo não te deu uma nova vida para que você continue vivendo da mesma forma. Por isso que a Bíblia nos adverte: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que desejava a mulher, o homem de outro, não o faça mais, porque você morreu para uma velha vida e nasceu para uma nova vida. Cristo tem uma nova vida para aqueles que se renderam a Ele. E esse sacrifício de Cristo é eficaz. Por esse motivo, tão importante quanto morrer para quem você era, é viver para quem você é agora. Ei, escuta aqui. Tão importante quanto você morrer para quem você era, é você viver para quem você é agora. O que eu quero dizer com isso? O que Paulo quer dizer com isso? O que a Bíblia está nos dizendo com isso? Sabe, muitos de nós atrelamos o Deus da palavra como o Deus das negativas. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não terá outros deuses, não diga o nome de Deus em vão, não. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz a respeito de Deus o seguinte: em Deus, nós nunca tivemos um não, sempre nós tivemos um sim, mesmo que disfarçado de não. O que eu quero dizer para você é que tão importante quanto se preocupar com aquilo que você não deve mais praticar e viver, é você se preocupar com aquilo que você deve viver. Tão importante, ou talvez mais importante ainda, de você dar atenção para os teus velhos hábitos e para aquilo que você precisa abandonar e etc e tal, é importante que agora você dê atenção para aquilo que Cristo está te chamando para viver. Sabe qual é o problema da igreja brasileira? Dentre vários, deixa eu destacar um dos problemas enormes da igreja brasileira é que ela crê que Deus é o Deus do não, enquanto a Bíblia diz que Deus é o Deus do sim. Então muitos são mais preocupados com aquilo que não pode do que com aquilo que pode, porque se nós nos preocupássemos com aquilo que nós podemos, sabe o que aconteceria? Nós podemos acabar com a orfandade, nós podemos acabar com a fome, nós podemos acabar com a violência, nós podemos acabar com o divórcio, nós podemos acabar com o adultério, nós podemos acabar com a destruição familiar, nós podemos acabar com a violência doméstica, nós podemos. Mas talvez a tua vida está concentrada naquilo que você não pode. E o que Paulo está querendo chamar a atenção para aqueles que entregaram a vida a Jesus, sabe o que é? Meu irmão, mais importante do que dedicar a tua atenção para aquilo que você não pode, é dedicar a tua atenção para aquilo que em Cristo Ele te possibilitou viver. Deixa eu te falar uma coisa. Maridos que entregaram a vida a Jesus, Cristo te possibilitou a ser um marido que tira o oxigênio da tua esposa, não matando ela. Esposa que entregou sua vida a Jesus, deixa eu dizer algo para você: Cristo te possibilitou ser uma esposa extraordinária. Pais, mães, Cristo nos possibilitou sermos pais extraordinários, cidadãos extraordinários, cristãos extraordinários, discípulos extraordinários, cidadãos extraordinários, porque Cristo não morreu em uma cruz para que nós vivêssemos sob a régida negativa, mas Cristo morreu em uma cruz para abrir um novo e vivo caminho, para que eu e você possamos viver o que nós não podíamos antes, para que vivamos uma nova vida. Por isso, tão importante quanto morrer para quem você era, é viver para quem você é agora.
crer e aceitar na obra que Cristo fez em você, por meio da fé. Versículo 12 de Romanos, e aqui nós vamos caminhando já para o fim. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o seu corpo mortal, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Obviamente que ele está falando aqui para aqueles que experimentaram um milagre do novo nascimento. E o que Paulo veementemente está encorajando, ordenando, dando uma direção para a igreja é: não permita que o pecado te domine de novo. Não permita que a tua velha natureza te domine de novo. Cristo tem mais para você. Cristo tem mais para você. Não permita que a tua vida imoral te domine de novo. Cristo tem mais para você. Não permita que teus velhos e maus hábitos te dominem de novo. Cristo tem mais para você. Por isso, ofereçam os seus corpos, não para o pecado como instrumento de justiça, mas antes ofereçam eles a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos da justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Cristo tem uma nova vida para aquele que creu. Cristo tem uma nova vida para aquele que se rendeu a Ele. Eu encerro destacando esse conselho do apóstolo Paulo, dizendo: não permita que o pecado continue te dominando. Quem aqui já entregou a sua vida a Jesus? Se alguém levantou a mão aí do seu lado, dá um chacoalhão nela e diz assim: acorda, filho. Acorda. Não permita que o pecado te domine. Deus tem uma nova vida para você. Deus tem coisas extraordinárias para que nós vivamos nele. Deus tem ministérios para confiar a você. Deus ainda quer te usar como instrumento da justiça dele aqui na terra, como embaixador do reino de Deus. Por isso, não permitam que o pecado continue te dominando. De que maneira? Aí Paulo então dá 2 conselhos. Primeiro conselho: não ofereça o seu corpo para o pecado. Ok? Não ofereça o seu corpo para o pecado. Não dedique os seus membros para o pecado. Não dedique a tua agenda para o pecado. Não dedique os teus recursos para o pecado. Não dedique a sua vida para o pecado. Sabe, quando há 13 anos atrás eu entreguei minha vida a Jesus, eu entendi isso. Eu vivia uma vida muito louca e vivia ela com toda a força. Então, por exemplo, era festa rave, ok, eu passava 3 noites escutando um beat e dançando da mesma forma, intensamente, loucamente. Se aquilo que era proposto era beber, então eu virava todos os canecos possíveis. Se aquilo que era proposto era curtir a noite, então vamos fazer tudo que a gente pode fazer. E há 13 anos atrás eu entreguei minha vida a Jesus, e quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu entendi que com a mesma radicalidade, ou maior, eu deveria entregar o meu corpo, a minha agenda, os meus recursos, para a glória de Deus. Por isso, escuta aqui, você que já entregou sua vida a Jesus: não viva aquém daquilo que Cristo permite você viver. Cristo não morreu em uma cruz para que você viva uma vida medíocre, miserável,
de sobrevivente da fé no mundo que está naufragando e caminhando para o lixo. Não, Cristo te chamou das trevas para a luz, para que você viva uma vida vibrante, extraordinária, abundante, superabundante nele. Por isso, meu irmão, deixe de oferecer o teu corpo para o pecado e comece a oferecer ele para a justiça. Sirva voluntariamente em ações sociais, sirva a igreja. Sabe, talvez você era daqueles, por exemplo, que não poupava R$1 quando ia para a noite ou quando ia para o boteco. Mas talvez agora em Cristo você se tornou um cara mesquinho e avarento, que não consegue pagar uma pizza para os teus irmãos. Não deve ser assim, cara. Talvez em Cristo você se tornou alguém mesquinho e avarento, que anteriormente saía para a noite, ou vivia uma vida cheia de luxúrias, gulas, e não se poupava em gastar centenas de reais em tudo quanto é porcaria que o mundo pode te oferecer. Mas hoje você acha errado dar dinheiro para a igreja. Você está entendendo? Se você de fato entregou sua vida a Jesus, deixa eu dizer algo para você. Viva essa vida, cara. Porque senão a tua fé não tem valor nenhum, a não ser para ser pisada pelos homens, e ser envergonhado, e ser uma vergonha para o Evangelho de Cristo. Ou Cristo de fato tem poder, ou Ele é uma mentira na sua vida, ou de fato Ele te deu uma nova vida, e você vive ela, ou aquilo que você vive é uma falsidade, um pseudo-evangelho, porque o evangelho que eu conheço me transformou. O evangelho que eu conheço transformou o homem que eu era. O evangelho que eu conheço transformou um homem violento num homem dócil. O evangelho que eu conheço transformou um homem infiel num homem fiel. O evangelho que eu conheço transformou um homem mesquinho e avarento num homem generoso. O evangelho que eu conheço fez em mim aquilo que eu não podia fazer. De que maneira? Não entregando o meu corpo para o pecado, mas entregando a minha vida para a justiça de Deus. Servindo, meus irmãos, servindo a Deus, vivendo intensamente a nova vida que Deus me deu. Coloque-se em pé no seu lugar. Feche seus olhos. Se nessa noite você está aqui e talvez nunca ouviu a respeito do Evangelho como você ouviu aqui nessa noite. Para você, Jesus sempre foi uma coisa meio abstrata. E talvez essa noite Cristo tenha te dado um entendimento novo. Eu quero dizer para você que ainda essa noite Cristo vai te chamar e te oferecer uma nova vida. Porque é muito mais do que sair desse lugar com uma boa experiência, de ouvir uma boa música, experimentar um bom momento. Cristo tem muito mais para você. Ele tem uma nova história para você. Mas agora, eu quero orar por aqueles que já entregaram sua vida a Jesus. Sabe, meus irmãos, a palavra diz que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Sabe, é por causa da nossa falta de conduta, de entrega, de radicalidade, de seriedade, de comprometimento, que o mundo não conhece a Cristo. Nessa noite eu creio que Cristo trouxe você aqui para te chacoalhar e dizer: ei, você nasceu de novo. Por que que você vive como você sempre viveu? Porque você insiste nessa antiga vida. Ele te deu uma nova vida, uma nova história, um novo destino. Por isso, todos de cabeça fechada, olhos fechados, estenda sua mão como recebendo. Eu quero orar por todos nós aqui.
Espírito Santo de Deus, nós somos tão gratos, porque você tem feito por nós e em nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Obrigado, porque a tua graça tem sido abundante em nossas vidas, e você não tem faltado em absolutamente nada. Obrigado, Jesus, porque o teu amor nos persegue, e a tua insistência em nos fazer novas criaturas nos leva ao convencimento e ao arrependimento. Eu peço a ti, Jesus, que nessa noite aqueles que estão esmurecidos na caminhada, abafados, desanimados, abalados, que de alguma forma o Senhor possa chacoalhar eles e fazê-los lembrar das tuas promessas, daquilo que você prometeu que nós teríamos se nos rendêssemos a ti. Não permita que nos contentemos com uma vida medíocre, porque o Senhor tem uma vida abundante para todos nós, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que toca o teu coração e aponta para a tua glória. Por isso, Jesus, mexe com a nossa agenda, mexe com os nossos valores, mexe com a nossa conduta, mexe com a nossa vida, e nos dê a graça de sermos exatamente aquilo que o Senhor sonha que nós sejamos. Faça isso, Jesus, para louvor, para honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Dê um abraço na pessoa que está ao teu lado. Diga a ela assim: não ofereça seu corpo para o pecado, antes ofereça para Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus o mais alto que você puder.